filosofia começa coletando as opiniões dos sábios, né? Então, ele coletava as opiniões dos sábios, mas essas opiniões eram discordantes, eram inconexas. Então, o resultado dessa exposição era o quê? É um problema, uma equação. Ele montava a equação e daí ele dava a solução que lhe parecia a melhor. Eu vi ele fazer isso muitas vezes, eu ficava absolutamente maravilhado com isso. Isso foi uma grande sorte que eu tive. Tá certo? Mas eu digo, e se não fosse o padre lá dos Anjos? Quem existia vivo no Brasil capaz de fazer isso? Mais ninguém. Né? Infelizmente, embora você tivesse bons estudiosos de filosofia de um aspecto, de outro aspecto, mas um filósofo completo eu não tinha, só o padre. Uhum. Que o que ele deixou escrito é muito pouco em relação ao que ele fazia nas aulas. Sim. Então, isso aí determinou a minha vocação. Falei, é isso aí que eu quero ser quando crescer. Embora eu tenha convivido com o padre durante apenas 2 anos e meio, mais ou menos, a lição ficou. Eu sei como é que se faz. Tá certo? Então, justamente meditando como se faz, cada vez que eu estudava a obra de um filósofo, eu não via só o que ele estava dizendo, mas eu me perguntava como ele fez isso. Quais são os passos interiores que ele teve que seguir para poder chegar a tais ou quais pensamentos. E foi daí que eu puxei este conceito de filosofia que eu estou explicando agora, que não é só um conceito filosófico, é um conceito científico, baseado, vamos dizer, na coleção dos fatos. Pode-se demonstrar que esse conceito de filosofia que eu dei aqui, ele explica o que todos os filósofos fizeram, desde Parmênides até agora, até o Eric Voegelin, Léo Strauss, etc. E eu acho que sem isso, sem esse conceito inicial, as pessoas ficam absolutamente perdidas. Agora, a questão, vamos dizer, da tradição. Quando ainda existia o ensino escolástico da filosofia, você tinha uma grande vantagem, porque você tem uma tradição autoconsciente. Essa tradição, ela sabe que ela existe, ela tem a sua identidade. Né? Mas isso tudo acabou. Além disso, se você seguir pela linha escolástica, você não vai entender as outras correntes do século XX que não tem diálogo nenhum com a. Não é que são contra. Simplesmente um está falando uma coisa, outro está falando de outra, completamente diferente. Eu iniciei muitos cursos fazendo o pessoal ler um texto do historiador Wolfgang Stegmüller, onde ele vai mostrando a decomposição da ideia da filosofia, como essa ideia foi se fragmentando em coisas tão diferentes que você não tem como comparar uma com outra. Então, se você pega um livro de filosofia analítica, do Bertrand Russell, do mesmo Wittgenstein, e diz, bom, agora você pega um livro de Nietzsche e compara os dois. Monta uma discussão entre Nietzsche e os analíticos. Isso não é possível. Não tem uma palavra que seja comum por onde você possa montar uma convergência ou divergência. Não há nada. São atividades completamente inconexas. Eu digo, como é que nós vamos achar algo em comum entre todos isso? Todas essas coisas diferentes. Eu digo, bom, nós temos que rastrear desde a filosofia pronta até a sua raiz, ou seja, o que estavam tentando fazer. E aí que está a pista. Né? Não sei se eu respondi. Sim, respondeu sim. Agora, ao mesmo tempo que é evidente, não dá para, digamos, a gente pegar as coisas de Tomás de Aquino, etc e tal, e vivê-las no século XXI, porque existe muita coisa ali no meio. Agora, o que é impressionante, porém, é ver como a filosofia moderna, ela nasce de um hiato, né? Um hiato com toda a tradição anterior. Sem dúvida. Ou seja, que, por exemplo, quando você pega uma filósofa como Edith Stein, né? Que depois se tornou santa, mas Edith Stein, ela como fenomenóloga, né? Ela, ao ler Tomás de Aquino, disse, puxa vida, esse sujeito aqui age como um filósofo de verdade e vai desmontando todo o preconceito que os modernos têm, porque essa é a grande tendência. Eu digo isso como um testemunho pessoal, ou seja, eu tinha uma ideia de Tomás de Aquino sem nunca ter lido realmente Tomás de Aquino. Quando eu fui ler Tomás de Aquino pessoalmente, eu disse, mas puxa vida, esse negócio aqui é impressionante. Esse homem aqui pensa. Não é aquela coisa hermética e nem abstrata, fora do mundo, do jeito que eu fui
formado, não uso nem a palavra formado, formação é uma coisa séria, eu fui treinado para pensar assim, né? E essa coisa ou seja, esse diálogo com os filósofos antigos, sem me eximir da tarefa de eu pensar, e levar adiante as coisas que precisam ser pensadas e que não tem respostas prontas para problemas atuais, mas entrar nessa escola, porque o que a gente nota, por exemplo, uma das coisas dos filósofos antigos, que eu vejo que é muito desprezada hoje em dia para se fazer filosofia, né, é essa coisa da ligação com a própria vida do filósofo, que o senhor insiste muito, né, professor? Essa coisa a vivência de cada um. Ou seja, os filósofos da filosofia perene, filósofos clássicos, diziam claramente que se você não tem uma vida virtuosa, você não pode fazer filosofia. E a gente vê claramente, estudando a biografia de muitos filósofos mais recentes, me desculpa falar com franqueza, assim, mas o pecado emburrece. Sem dúvida. O pecado emburrece. As pessoas vivem uma vida tão depravada, né, que depois não conseguem enxergar o que é que realmente eles estão dizendo. E entram, evidentemente, no malveso constante da paralaxe cognitiva, porque o homem, espiritualmente falando, o homem pecador, ele se coloca no lugar de Deus. E não tem coisa mais constante na filosofia moderna do que essa coisa da paralaxe cognitiva, que é o narrador onisciente, né? Que, no fundo, ele está se colocando no lugar de Deus. Sim. Ele tem um ponto de vista de Deus que vê as consciências, que vê todo mundo, etc. Só ele está fora. É o pecado original que entrou pela porta da frente na filosofia, né? Então, essa coisa da vida, então ou seja, a valorização da tradição filosófica, essa valorização da vida do próprio filósofo, enquanto pessoa que procura uma vida virtuosa, são coisas que eu sempre achei admirável na sua forma de apresentar a filosofia. Agora, dentro desse eco, né, do seu ensinamento em mim, então, o que é a filosofia? Bom, são duas perguntas, na verdade. A primeira é a respeito dessa ruptura na filosofia moderna com a tradição anterior. E a segunda é a questão da virtude e da vida interior do próprio filósofo. Uhum. Vamos responder a primeira. Na entrada da modernidade, o que houve não foi propriamente uma ruptura com a filosofia medieval escolástica. Houve um esquecimento. Houve assim, é como você mudar de estação. As pessoas repentinamente começaram a falar de outra coisa e não tinham diálogo com o que veio antes. Por que isso aconteceu? As pessoas às vezes imaginam que a história da filosofia é uma sucessão de debates, que as ideias vão surgindo umas das outras. E realmente não é assim. Existe interferência de elementos externos, que não tem nada a ver com a filosofia propriamente dita. E justamente nesta época, digamos, 1600, entre 1600 e entre o século XVII e o século XVIII, houve uma mudança na composição sociológica dos filósofos. Eram pessoas de outra origem social. Na Idade Média, os filósofos em geral eram clérigos e eram profissionais da filosofia. Viviam todos no mesmo lugar, conviviam no mesmo edifício o tempo todo, falavam numa mesma língua internacional, porque era gente que vinha de tudo quanto é lado, vinha da França, da Irlanda, da Alemanha, então só tinha o latim para eles conversar. Estavam num intercâmbio constante de ideias, que para eles tornava tudo aquilo translúcido, mas o pessoal de fora não estava entendendo uma palavra do que eles diziam. Quer dizer, a filosofia para o cidadão da Idade Média era um negócio esotérico. Só aqueles caras lá dentro da universidade conversando os negócios que a gente entende, deve ser um treco importante. Não havia circulação de livros. Os livros naquela época eram copiados à mão. Tá certo? E tinha raríssimos exemplares que custavam os olhos da cara e que pouquíssimas pessoas tinham bibliotecas pessoais, era tudo biblioteca da universidade. De repente, surge, por motivos que não me interessa investigar agora, surge uma outra faixa social de filósofos completamente diferente. Não eram profissionais, não eram professores universitários, eram pessoas ou de origem nobre,
que tinham meio de subsistência pessoal, como René Descartes, por exemplo, ou Bacon, ou eram pessoas que faziam algum trabalho para a aristocracia, né? Como David Hume, por exemplo, que era bibliotecário do sujeito importante, ou alguns eram políticos, mas não eram professores universitários. Ao mesmo tempo, não eram professores universitários, mas eram escritores, e aí a indústria do livro já existia, já estava prosperando. Então, eles eram eminentemente escritores, e não professores da universidade. E, portanto, eles já se dirigiam a um público imensamente maior, e nas suas línguas nacionais. Qual era esse público? Em primeiro lugar, a própria aristocracia, que era o pessoal que tinha um pouco mais de cultura. E depois o negócio foi ampliando, no século XVIII atinge a classe média, e mais adiante até o povão. Tá certo? Então, são pessoas completamente diferentes daqueles medievais. Então, primeiro, não tem um vocabulário técnico em comum. Cada um inventa o seu vocabulário técnico. Né? Então, você tem, para entender o que eles estão escrevendo, você tem problemas de interpretação literária, que na Idade Média não existia. Você vê que até o latim, no qual o pessoal escolástico escrevia, era um negócio seco, árido, totalmente técnico. Era um técnico que inventou outro técnico. Para eles, aquilo tudo estava claríssimo, todo mundo entendia tudo. Mas, quando você vai ler, por exemplo, René Descartes, Michel de Montaigne, ou Bacon, não, entra o problema, vamos dizer, das nuances de linguagem. Então, você tem que fazer uma leitura mais literária para chegar no que eles estão querendo dizer. Então, como vai se criar um debate entre isso e aquilo? Eu digo, bom, isso aqui não vai criar um debate entre, sei lá, aqui você tem um par de sapatos e ali você tem uma lata de sardinhas. Vamos criar um debate. Eu falo, não tem nada em comum. Só não sei que as sardinhas usam sapatos, né? Então, o que houve foi um ponto de partida totalmente diferente e uma impossibilidade do diálogo, da confrontação. Eu acho que uma confrontação só começa mesmo no século XX, com uma exceção. Teve um filósofo alemão chamado Leibniz, que é o maior filósofo alemão, talvez o maior filósofo do Ocidente inteiro, que também era um intelectual independente, não era professor de universidade nenhum, ele era de profissão, ele era um diplomata. E nos intervalos, quando, né, é um negócio incrível, porque ele viajava muito, e ele ia escrevendo na carruagem, né, o dia inteiro pulando, tudo. E, tanto que a obra de Leibniz é toda constituída de fragmentos. Mas Leibniz estudou muito a filosofia escolástica. Inclusive, os escolásticos mais raros, os escolásticos espanhóis e portugueses, que ninguém mais conhecia, ele foi lá e leu tudo aquilo. Né? Era o único que fez isso. Mas, para encontrar, vamos dizer, um diálogo mais profundo, só no século XX. Isso eu fez bem citar Edith Stein. Edith Stein foi secretária de Edmund Husserl, que era o fundador da fenomenologia. E ela estudou com Husserl muitos anos, ajudou Husserl a redigir muito dos seus textos, tem muitos textos que é texto de Husserl, porque foi dito para ela e ela redigiu. Ela estudou muito Husserl e depois foi estudar a escolástica. E viu, epa, isso aqui é a mesma coisa. Né? Mas precisa conhecer muito profundamente, e aí você encontra esse ponto de convergência. Mas, por exemplo, como fazer uma aproximação entre, sei lá, a escola existencialista e os escolásticos? Não tem jeito. Eles não estão falando da mesma coisa. Você pega aqui o existencialista, o escolástico, o filósofo analítico. Isso aí esse é o diálogo de abismos. Ninguém está entendendo coisíssima não do que eu estou falando, e pior, não quer entender, não está interessado naquilo. Não obstante, por trás de toda essa diversidade enlouquecedora, existe uma continuidade, e essa continuidade é justamente aí que eu estou querendo pegar, quer dizer, o cerne da questão. O que é a filosofia em todos os casos? Uma definição que possa abarcar, sei lá, o Bertrand Russell, Karl Marx, Voltaire, Leibniz, até Platão e Aristóteles. E eu acho que dá para fazer isso, e está feito já. Agora já expliquei como é que é, agora não tem mais como desfazer. E a segunda questão é a coisa da... prosseguindo um pouco mais, nessa ruptura, é claro que os novos filósofos, eles começam a tatear assuntos que eles estão sendo os primeiros. Aí tem um florescimento de autodidatismo, os caras não têm com quem aprender. Então eles começam do zero. Como Descartes, embora ele tenha estudado com os escolásticos, ele começa do zero. Bacon começa do zero, propondo coisas completamente novas e assim por diante. Então, nesta ruptura, você desce, vamos dizer, de um diálogo técnico altamente desenvolvido para